Então vamos falar do São Paulo, né? Tá bom. Cadê o São Paulo aqui no espelho? Não precisava falar do São Paulo também, né? Vamos combinar. Vamos combinar que não precisava. Que não precisa, não tem muito o que falar do Vamos falar do Corinthians de novo. Vamos falar do Cuiabá. Fala do Cuiabá. Vamos falar. E o link tá aí, meu brother. Isso é da primeira parceira. Antes a gente falar da parte política policial, né, do São Paulo, lembrando que o São Paulo, nesse momento, tem apenas 2 laterais esquerdos para o seu elenco profissional, né? Já que o Patrick vai lá para o Juventude, o Jandrei também vai ficar por lá, né? E então só tem o Wendel e o Enzo Dias à disposição. Então, o São Paulo está no mercado e tal, mas o Nicolas, que é uma revelação da base... 18 anos. Exato. Ele deve ter oportunidades, pelo menos no começo dessa temporada, né, Danilo Souza? Exatamente. O Nicolas, que é um bom lateral, que surgiu muito bem na base do tricolor, já foi observado pelo Crespo. O Crespo já levou ele para treinar, junto com o elenco principal. Ele já teve relacionado em algumas partidas. O Nicolas, inclusive ele jogou naquela goleada que o São Paulo tomou contra o Fluminense, de 6-0, ele jogou acho que metade do jogo, mas é um garoto, 18 anos, o São Paulo vai utilizar ele agora na Copinha, porque ele tem idade para a Copinha ainda, mas depois deve ser reintegrado aí no elenco principal para ficar como opção. Mas estamos contando com o retorno do Enzo Dias e do Wendel, que o Enzo, se eu não me engano, não joga desde novembro, e o Wendel desde outubro, se eu não me engano. Então, muito tempo já eles em recuperação aí, devem estar retornando para o elenco principal. O São Paulo que vai ter praticamente, Lima, muitos reforços de dentro de casa, né? Que são do departamento médico. É verdade. O departamento médico vai ser o principal responsável pelos reforços aí para o Crespo para a próxima temporada. E é um fato curioso, né? A gente sabe que o Crespo, nesse aspecto de revelar, de usar base, ele é meio zubeldia. Sim. Ele não gosta de usar. Não gosta. Tanto é que ele deu uma declaração, não, o jogador tem que ficar 2 anos no sub-20, quer dizer, tá completamente fora da realidade. Porque hoje o moleque de 16, 17 anos já tá jogando, e se tiver talento, obviamente, no time de cima, né? Porque assim, as pessoas confundem, principalmente que pega... O Palmeiras virou um mau exemplo, entre aspas, né? Que teve alguns jogadores completamente fora da curva recentemente, como o Endrick, como o Estevam, né? Então, com 17, 18 anos já entram... Mas a base também revela jogadores que são úteis, né? Que não são gênios ou que não são craques, mas que são úteis já de cara para o elenco, né? E é engraçado que o São Paulo, que teoricamente poderia usar o começo do Paulista, que é já agora no dia 10, 11, para colocar meninos da base. Só que a diretoria já avisou, eu acho, obviamente, em concordância com o Hernan Crespo, que vai utilizar todos os meninos da base de potencial para a Copinha. Então o São Paulo vai com força máxima na Copinha, né? E depois vai pensar no que o Crespo quiser puxar para o profissional. Então o São Paulo vai jogar com o que tem no Campeonato Paulista no profissional já, né? Então é uma situação curiosa. Ô Lima, não é nem defendendo técnico nem nada, tá? Mas é muito comum a gente ouvir, Sgrilles também, Danilão, pro pessoal que tá aqui com a gente no chat, é muito comum a gente ouvir, ele não gosta de usar a base, para todos os técnicos. Você acabou citando o Palmeiras, que o Palmeiras realmente utiliza, aliás, o Palmeiras faz um trabalho diferente que eu acho que é o óbvio. Hoje é... Não, mas o que é diferente que eu acho que é o óbvio, que nenhum outro faz, o Palmeiras sempre antecipa. O Sub-15 disputa o Sub-17. O Sub-17 disputa o Sub-20. Porque quando chega ali, para integrar o profissional, esse cara de 17 anos, ele já está acostumado a jogar com... maior, já tá com jogadores de 20, com uma formação muscular maior, mais adiantada, e o diferente mais forte. já sobe, né? Já sobe. Mas eu ouço de todos os técnicos. Ontem nós tivemos a brilhante participação... não, vai ser amanhã, foi gravado. já falei. Mas vai ser no programa de amanhã. Tava que a cabeça já dá aquela bugada. No programa de amanhã a gente tem a participação do Quintino, dos setoristas dos clubes, né? E o Quintino veio aqui para falar sobre o Santos, obviamente, com toda a propriedade que ele tem. Ele também tece essa crítica do Vojvoda. A gente comenta aqui que ele não gosta de utilizar a base. É porque o Vojvoda, segundo o Quintino, quando ele chegou, ele disse que utilizaria muito a base. E ele não usou. Então o Quintino ficou bravo. Ele cobra isso do Vojvoda. Pô, quando o cara chegou, disse que ia usar a base. E não tá usando a base. Então essa é a crítica do Quintino. Como hoje nós não temos... A minha questão é a seguinte, Lima. Como hoje nós não temos setorismo, nós não temos mais o jornalista, o repórter ali no dia a dia... Será que também não tentam, de todas as formas, subirem esses meninos? E ali no treinamento já fica muito claro, muito explícito, que assim, ele é bom na base. Ali ele joga, ele destaca, mas ainda não dá para colocar o menino para jogar no profissional. Ainda tem uma etapa, né? Não, então,
cada atleta tem o seu momento, tem o seu tempo. Isso, né? Mas maturação. o São Paulo, a sua maturação. Mas o São Paulo teve outros exemplos aí que não foram utilizados. O William Gomes, rapaz, hoje tá explodindo lá no Porto. Tá jogando muita bola. O Lucas Ferreira, um jogador que o São Paulo poderia ter... Desculpa. Poderia ter utilizado muito mais isso vezes. aí, Gabiru. É mesmo, hein? É mesmo. Puta, maravilhoso. Temos um no Lima e o meu agora. O Matheus Alves, também um jogador que o São Paulo poderia ter utilizado muito mais vezes. O Henrique Carmo, né? Jogadores que vieram da base e que estavam sim prontos para ter mais tempo, mais minutagens em campo. Né? Então o São Paulo, o Crespo realmente ele não gosta muito. Ele vai trabalhar o Nicolas, vai trabalhar alguns garotos ali, mas sempre deixando eles como uma terceira opção no elenco. E o São Paulo, lembrando que o São Paulo estreia dia 11 contra o Mirassol, rapaziada. Contra o Mirassol fora de casa. Confronto muito complicado. Na sequência, no meio de semana, 4 dias depois, São Bernardo no Morumbi. E na sequência, no final de semana seguinte, o Corinthians fora de casa. Então o São Paulo vai ter que utilizar uma hora ou outra o elenco, os meninos da Copinha que vão subir, porque são muitos jogos. Mas lembrando, você falou do Corinthians, é dia 18, né? Dia 18. A Copinha, se o São Paulo chegar na fase final... É dia 25. Dia 25 só. Isso. Não, aí dia 21, São Paulo e Portuguesa. E dia 24, Palmeiras e São Paulo. Então, o Campeonato Paulista pro Tricolor esse ano vai ser complicado, não vai ser muito fácil. E eu acho que a tendência é utilizar os garotos da Copinha cada vez com a idade mais reduzida. Porque você vai ter a pré-temporada, os sub-20 vão ser utilizados ali, aqueles que são diferentes vão ser utilizados no profissional, e aí você vai ter alguns sub-20 com alguns sub-17. Então vai ser mais ou menos isso a Copinha, cada vez mais com a idade mais reduzida, porque os caras diferenciais do sub-20 e do 17 vão treinar no time profissional. Essa é outra questão do Palmeiras. O Palmeiras já há 3 anos abdica da Copinha. O Palmeiras vai bem na primeira fase e retira, o ano passado retirou 5 principais jogadores da Copinha. O Flamengo fez isso, né? Acho que o Flamengo fez na primeira fase. Um deles era o Alan, que era, na verdade, na ordem de importância, era o 5º desses 5 que subiram. Ele era o menos com destaque ali e acabou correspondendo. E acho que a tendência vai ser cada vez mais essa, né? E aí você põe a base no lugar dela, né, Lima? A base, claro que é muito legal você ganhar título. É muito bacana. Mas a base, antes de tudo, ela tem que revelar. Feita pra revelar, exato. E Lima, você vai falar do momento político de São Paulo Tem mais aí? uma atualização. Tem mais uma atualização importante? Só que isso vai de encontro também ao que a gente está falando aqui. Porque uma das preocupações do São Paulino, e eu me incluo nelas, é de depois da Copinha, o São Paulo começar novamente essa movimentação de vender os jogadores da base. Depois dessa notícia que você vai falar agora aí, talvez esses jogadores tenham um pouco mais de tempo e mais espaço no São Paulo durante o ano, talvez. Vai saber, né? Porque você sabe que ontem o Danilo Lavieri, o repórter do UOL, ele deu a informação, né, de que a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar suspeitas de desvio de recursos envolvendo negociações de jogadores do São Paulo, né? E a investigação aponta indícios de que dirigentes do São Paulo teriam se beneficiado financeiramente de forma irregular após as vendas de atletas, né? E hoje, ele atualizou, né, o Danilo Lavieri e o Pedro Lopes, ambos do UOL, eles atualizaram, né, e disseram que uma das frentes de apuração envolvem saques realizados em contas do clube e depósitos em dinheiro direcionados a dirigentes durante a gestão atual do presidente Júlio Casares. Aí nos bastidores do Morumbi circula a versão de que esses valores teriam sido utilizados como premiações ou pagamento de bicho, argumento que passou a ser comentado internamente. A apuração mira integrantes da alta cúpula do São Paulo e envolve valores que ultrapassam 10 milhões de reais. Além disso, os investigadores identificaram movimentações financeiras em contas de pessoas próximas aos dirigentes, o que ampliou o alcance do inquérito, que já está em andamento há vários meses. Em nota, o São Paulo afirmou, abre aspas, o São Paulo Futebol Clube informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. O clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado. Fecha aspas. Então, é isso aí, né? Foi mais uma atualização do Danilo Lavieri, lá do UOL, né? Junto com o Pedro Lopes. E a oposição do São Paulo
conseguiu 57 assinaturas para protocolar um pedido de afastamento do presidente Júlio Casares. Na prática, o pedido de impeachment. Aí o que acontece? É igual Brasília, gente. Igual o Senado, igual Câmara. Então foi protocolado lá, conseguiram. Aí o que acontece? Eles protocolaram, aí vai para a mesa lá para o presidente do conselho, que é o Olten Ares, né? Aí o Olten é que vai decidir se coloca uma data para votação, né, para que o conselho vote esse afastamento, ou se ele vai engavetar isso aí, né? Então agora está nas mãos do presidente do conselho, o seu Olten Ares, que é muito ligado, inclusive, ao Júlio Casares, né? De dar prosseguimento a esse processo de impeachment, de afastamento do Júlio Casares, ou não. Engavetar, tranca com o cadeado e fica lá. Exato. Né? Então agora, você acha, Danilo Souto, que a pressão popular dos torcedores pode fazer com que o Olten coloque esse pedido de afastamento em votação? Por isso que o torcedor são paulino e nós que trabalhamos aqui como imprensa, temos que continuar falando disso, Lima. As redes sociais agora tem que ter essa função importante de divulgar, de cobrar, de falar, para que essa pressão popular aconteça dentro do clube. É importante dizer que das 57 assinaturas, né, desse pedido, desse pedido de assinatura aí, de convocação da reunião extraordinária, 13 membros foram da situação. Então, 13 membros do conselho da situação também protocolaram, também assinaram esse pedido dessas assinaturas aí. Então, é importante dizer que boa parte do grupo do Júlio Casares começou agora a se desmanchar, começam a olhar e falar, poxa vida, vamos pro outro lado, vamos começar a investigar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu também quero que o negócio seja investigado. Então é importante a gente continuar falando, a gente continuar cobrando aqui todo dia. Vai virar o ano, rapaziada, já falei isso, vai começar o Campeonato Paulista, vão começar as competições, vão começar as contratações de mercado, aí, as oportunidades de mercado do São Paulo, que sempre aparecem. O torcedor não pode esquecer do assunto. O São Paulino não pode esquecer do que está acontecendo e a gente tem que ficar falando sempre.